Saiu agora, Evangelos Marinács toma decisão e vai ajudar o Vasco. Hoje é decisão contra o Santos no Morumbis. Campeonato Brasileiro favorece o Vasco na tabela. E claro, vamos falar bastante sobre a contestação da torcida para com o técnico Fernando Diniz. Escolhas contestadas e vamos falar bastante sobre elas. É claro, salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco, aqui chegando com tudo nesse domingão, para você ficar muito bem informado e claro, todas as informações da partida entre Santos e Vasco no Morumbis, jogo importantíssimo visando a tabela de classificações. É claro, antes de começar eu peço para você deixar o seu like para dar aquela moral, porque ajuda pra caramba aqui o meu trabalho e o seu joinha faz muita diferença, então eu peço para você ir aqui embaixo rapidinho deixar o seu joinha. E outra, estamos quase batendo a meta dos 100 mil inscritos aqui no canal, então eu peço para você, confere aqui embaixo, vê se você está inscrito. É só ver o botãozinho escrito inscreva-se aqui e clicar para fazer parte dessa família de informações aqui no canal do Torcedor Vascaíno. Bom, temos muita coisa no dia de hoje, mas antes eu deixo uma dica para você, né? Para retribuir aí a sua ajuda. Você que quer fazer os seus palpites esportivos com muito mais bônus e também com muito mais flexibilidade, concorrendo a prêmios exclusivos do Vasco, a Estrela Bet, que é patrocinadora master do basquete e também do futsal Cruz Maltino, pode te proporcionar isso. Então olha só, preste atenção. Eu vou deixar o link da Estrela Bet aqui no primeiro comentário fixado. Eu vou fazer os meus palpites para hoje e você também faça os seus. E lembrando, colocando ali, fazendo o seu primeiro depósito, a Estrela Bet dobra para você ter aí ainda mais chances de ganhar. Depositou 50, vai ter mais 50. Depositou 100, vai ter mais 100. E outra, tá? Você ainda concorre a prêmios exclusivos. Camisetas do Vasco do basquete, chaveiros, canecas e muito mais. É isso mesmo, você está nessa plataforma aí que não te dá nada e a Estrela Bet está aqui esperando, né, você entrar na plataforma para fazer os seus palpites esportivos. E outra, o Estrela Bet Day, já imaginou jogando na quadra de São Januário com o elenco profissional do Vasco? A Estrela Bet Day proporciona isso e já proporcionou para os palpiteiros desse link aqui. Então corre lá, sai dessa plataforma que não te dá nada, que você não tem vantagem nenhuma e corre para a Estrela Bet. Mas vou logo avisando, se você não for vascaíno, não vai, porque não faz sentido nenhum jogar em São Januário sem ser vascaíno, ganhar camisetas do Vasco do basquete, sem ser vascaíno, ganhar prêmios, canecas, copos, sem ser vascaíno, então não adianta nada, é só para quem é vascaíno. O link está no primeiro comentário fixado. Beleza? Bom, sem mais delongas, como temos vários assuntos aqui nesse vídeo, solta a vinheta, bora pro vídeo. O grego bilionário Evangelos Marinács decide e vai ajudar o Vasco. Vamos falar também sobre Diniz, muito contestado pela torcida pelas suas escolhas para o jogo contra o Santos. Campeonato Brasileiro favorável ao Vasco e muito mais. Mas antes eu peço para você deixar o like para dar aquela moral. Muito obrigado pelo seu like, já agradeço desde então, porque eu sei que você está indo ali agora deixar o seu joinha. Bom, olha só, vamos começar logo dando o papo reto aqui sobre o grego Evangelos Marinács, né, para não ficar de mimimi aqui. Bom, o grego tomou uma decisão e vai ajudar o Vasco. Você sabe como? Exatamente na questão financeira. O grego Marinács está próximo de fechar uma negociação com a Juventus por Douglas Luiz. É isso mesmo. O Nottingham Forest se aproxima de acertar seu contrato ali do jogador e, claro, né, pode ajudar o Vasco nessa negociação. Douglas Luiz é formado no Vasco e o Vasco pode ganhar aí no mecanismo de solidariedade. Então o Marinács vai fazer um pagamento ali para a Juventus e o Vasco vai pegar uma porcentagem desse valor, que é muito importante, né, nesse momento da temporada. O valor fixado ali da Juventus para vender o Douglas Luiz é cerca de 40 milhões de euros. Hoje, por volta de 250 milhões de reais. O mecanismo de solidariedade da FIFA varia entre 3% a 5%. Então o Vasco teria acesso aí ao teto, né, de 12 milhões e meio de reais se essa negociação se concretizar entre Evangelos Marinács
e a Juventus da Itália. Então, uma bela de uma ajuda, né? Um dinheiro aí inesperado, ninguém estava esperando aí por 12 milhões e meio de reais do nada. Então, faz muita diferença para o Vasco nesse momento da temporada. Espero que essa contratação entre Marinakis e o Douglas Luiz aconteça o quanto antes. E essa decisão do grego ajudará muito o Vasco. Bom, olha só, hein? Fernando Diniz muito contestado. A gente vai falar bastante também sobre o Campeonato Brasileiro, porque os jogos de sábado se encerraram e foram muito bons para o Vasco. O Fluminense venceu o Fortaleza e o Fortaleza estaciona na zona do rebaixamento com 15 pontos, né? E outra, o Vitória jogando em casa empatou com o Juventude por 2-2 e foi muito bom para o Vasco, porque o Vasco briga hoje contra o Vitória, né, para sair da zona do rebaixamento. O Vitória tem 19 pontos e o Vasco hoje tem 16, só que o Vitória tem 20 jogos, o Vasco tem 17, completa o 18º hoje contra o Santos no Morumbi. E lembrando que o Nenê fez a diferença nesse jogo, né, participando ali do primeiro gol do Juventude e fazendo o segundo, né, de pênalti ali no último minuto do jogo, o Juventude empatando 2-2 contra o Vitória no Barradão. As outras partidas também, o Corinthians perdeu para o Bahia por 2-1, o Sport empata com o São Paulo 2-2, o Ceará ganha do Bragantino por 1-0. Hoje, Santos e Vasco se enfrentam no Morumbi, Atlético Mineiro e Grêmio se enfrentam na Arena MRV, o Inter recebe o Flamengo lá em Porto Alegre, né? E claro, o Botafogo recebe amanhã, tá? Amanhã, na verdade, o jogo de amanhã é Mirassol e Cruzeiro. Desculpa, amanhã Mirassol e Cruzeiro lá em São Paulo. Hoje, né, o Botafogo recebe o Palmeiras lá no estádio Newton Santos, né? É exatamente isso. Mas olha só, tabela de classificações, o Vasco é o primeiro dentro da zona do rebaixamento com 16 pontos, o Juventude com 15, soma um ponto, né? Com 15 pontos. Esse resultado de 2-2 foi excelente, porque o Juventude não anda e nem o Vitória, né? É muito melhor distribuir um ponto para cada do que 3 pontos para um. Então essa distribuição hoje foi benéfica demais ao Vasco. E claro, Fortaleza é o vice-lanterna com 15 pontos e o Sport, o lanternão, com 10 pontos, já empatou com o São Paulo jogando em casa. E olha só, Fernando Diniz hoje tem aí umas críticas, né, direcionadas às escolhas do Diniz. Zagueiros pela direita, apenas o Lucas Oliveira, né, foi relacionado, o Maurício Lemos ficou fora ali da lista. O lateral esquerdo, Leandrinho, também de fora. O torcedor vascaíno não consegue entender até quando o Vitor Luiz vai ter oportunidade na lista de relacionados e o Leandrinho não. É algo que precisa ser estudado na cabeça do Diniz, ele é bem difícil realmente de entender. E claro, mais uma vez, Alex Teixeira na lista de relacionados, entre outros jogadores muito contestados, né? O Lloyd tá de fora, né? Teve um período ali de uma gripe durante a semana e tá de fora. O Matheus Carvalho lesionado, né? Com problema ali no joelho, não vem também para esse jogo contra o Santos. E claro, a gente tenta montar a equipe que será comandada pelo técnico Fernando Diniz e claramente agora ele deixa bem exposto que o Hugo Moura será, né, improvisado como zagueiro pela direita, porque o Lucas Oliveira não serviu durante o ano inteiro e agora é o único zagueiro ali pelo lado direito relacionado. Então, eu acho que o Vasco vem a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Hugo Moura e Lucas Freitas fazendo a dupla de zaga e o Lucas Piton, né, retornando do lado esquerdo, a lateral esquerda. Eu acredito muito em Jair e Tietê na dupla de volantes, com o Felipe Coutinho meia mais avançado, Nuno Moreira e Ryan fazendo a ponta direita e ponta esquerda. E no ataque, eu acredito muito na entrada do David, tá? Muito por conta mesmo da vivência aí durante os jogos, da vivência ali, o Fernando Diniz treinou com o David assim, enfim, pode ser aí que consiga aí o David até mesmo para fazer uma alteração com o Ryan durante o jogo, né? O Ryan sendo ali um centroavante fixo. Bom, a gente vai entender o que o Fernando Diniz vai fazer antes da partida, né? O Fernando Diniz tem essa característica, né? Ele decide o que vai fazer ali hora antes do jogo. E a gente vai acompanhar, né, na mente do Fernando Diniz aquilo que ele está imaginando para encarar o Santos de Neymar com mais de 50 mil pessoas no Morumbi hoje às 4 da tarde. Jogo difícil, né? Jogo difícil, jogo complicado, mas não é um jogo impossível. É um jogo acessível para o Vasco. E ó, o destino, os deuses do futebol,
as energias, seja lá o que for, estão ajudando o Vasco hoje, né? Se o Vitória vencesse esse jogo no último minuto, o Juventude empatou. Se o Vitória vencesse, o Vasco estaria isolado na zona do rebaixamento. Muito isolado. Então, vamos lá. Agora chegou a hora do Vasco virar a chave, fazer a parte dele. E no reencontro entre Neymar e Felipe Coutinho, vai dar Felipe Coutinho. Eu quero saber o seu palpite para esse jogo. Vai lá nos comentários. E daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações. Agradeço a sua presença e, claro, a gente vai falar bastante sobre Vasco nesse dia, nesse domingão. Domingão muito especial para virarmos a chave e, quem sabe, voltarmos a vencer no Campeonato Brasileiro. Um forte abraço, saudações vascaínas.